Olá, turma. Então, estamos chegando já no final do nosso ano letivo, né? Estamos aí concluindo o nosso ano de 2020. Aqui para vocês eu vou passar as orientações do estudo dirigido de literatura, certo? De início eu peço para que vocês preencham o cabeçalho, certo? Não esqueçam de colocar a data de hoje, o seu nome e o seu número na caderneta. Lembrando que deve ser preenchida e respondida de lápis tinta, certo? Azul ou preto. Nada de lápis grafite, pessoal. Mais uma vez eu rebato nessa tecla de esqueçam o lápis grafite, certo? Nas provas. Tendo preenchido o cabeçalho, vocês vão passar para a primeira leitura de um texto, certo? Que vem falando aí sobre o canto de Natal, do autor Manuel Bandeira, certo? O nosso menino nasceu em Belém, nasceu tão somente para querer bem. Nasceu sobre as palhas o nosso menino, mas a mãe sabia que ele era divino. Vem para sofrer a morte na cruz. O nosso menino, seu nome é Jesus. Por nós, ele aceita o humano destino. Louvemos a glória de Jesus menino. Questão 1. O texto lido acima é um gênero textual bastante expressivo. Logo, podemos dizer que é uma forma de arte. E como todo artista necessita de recursos para expressar sua ideia, nesse caso, o artista utilizou-se de ferramentas tais como a linguagem para desenvolver seu trabalho. Agora, com base no seu conhecimento de mundo, informe o tipo de gênero textual que estamos falando e, em seguida, dê a sua definição. Então, você vai informar que tipo de gênero textual é esse texto aqui, né? O canto de Natal. Que tipo de gênero textual ele é. Em seguida, você vai definir o gênero que você está informando a que esse texto se refere, certo? Em seguida, vem a questão 2. Leia o texto a seguir e, na sequência, responda as questões. Aqui quem manda é a palavra, senhora da fantasia e ferramenta da mágica, que tudo faz e improvisa. Com a voz do abracadabra, no jogo da fantasia, pronunciar a palavra é transformar em magia o que se diz não ter graça, a vida no dia a dia. Eu, tu, você, eles, a gente, digamos, pois, todos nós, que somos simples viventes, ouviremos nossa voz, a palavra, frente a frente. Alternativa A. O texto que você acabou de realizar a leitura é um texto de qual tipo de gênero textual? B. Informe a seguir o nome do autor do texto, o título do texto e o ano da sua publicação, certo? Em algum lugarzinho aí da questão, certo? Tem essas informações. C. De acordo com a segunda estrofe, qual é a mágica que a palavra faz? Então lá na segunda estrofe vai ter a resposta dessa alternativa C. Procurem lá direitinho, façam a leitura e interpretem lá direitinho, certo? Alternativa D. Em relação à estrutura do texto, indique o número de estrofes, o número de versos em cada uma das estrofes e o número de versos no total. Então você vai voltar lá no texto e contar, certo? Questão 3. Sobre a diferença entre poesia e poema. 1. A poesia, ao contrário do poema, é composta por uma forma estática. A mensagem deve ser elaborada apresentando a mesma quantidade de versos e estrofes. 2. A poesia pode estar presente em paisagens e objetos, enquanto o poema faz referência ao gênero textual. 3. Não existe diferenças entre a poesia e o poema. Ambas as denominações dizem respeito ao mesmo gênero textual. E o 4. Poesia vem do grego poiesis, que pode ser traduzido como a atividade de produção artística. É, portanto, uma definição mais ampla do que a definição de poema, nome dado aos textos feitos em versos.
Estão corretas as seguintes afirmativas: A, 2 e o 4. B, todas estão corretas. C, 1 e 3. D, 1 e 4. E, 3 e 4. Então você vai ver aí qual dessas alternativas está correta e assina lá, certo? Em todo texto há um narrador, seja ele presente ou não. No caso do gênero poético, quem assume essa função é o eu lírico, expressando tudo o que sente. E como narrador, o eu lírico também pode assumir diversas vozes, como por exemplo, o animal que fala, o objeto que tem vida, o autor masculino que se expressa no texto como feminino ou vice-versa. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer, mas querer bem, querer. É um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos amizade. Se tão contrário a si, é o mesmo amor. 4. Com suas características, o poema em forma de soneto que você acabou de ler pode ser classificado como um texto lírico, épico, narrativo ou dramático. 5. Um poema é um texto literário composto de versos e que pode conter rimas ou não. Assim, diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Abaixo, crie uma estrofe contendo 7 versos sobre algo que você se interessar. Externe seu sentimento com a ajuda da caneta e o auxílio das palavras. Nessa questão, você vai criar um verso, certo? Aliás, você vai criar uma estrofe contendo 7 versos de algo, qualquer tema que vier na sua mente, né? Falar sobre o amor, vou falar sobre a amizade, vou falar sobre o que você quiser, certo? Contando que seja em 7 versos, uma estrofe contendo 7 versos. Você já ouviu falar em poema cantado? Poema cantado é quando um poema se torna música na voz de algum artista, e assim se transformando em poesia. Zé Ramalho, por exemplo, é um artista que, além de cantor, é também compositor. Ele transforma suas canções, ou seja, poesia, em poema. Talvez possa ser considerado o mais resistente dentre os resistentes, fazendo sucesso junto aos acordes de sua guitarra influenciada pelos artistas Bob Dylan e os Beatles. Zé Ramalho carrega uma nordestinidade que aflora de modo nada sutil, mas de suma importância a sequidão do sertão e a acidez da crítica social. Suas músicas fazem sim sua figura tanto como poeta e cantador ímpar de singulares questões intrigantes da relação entre o sujeito e o seu modo de se expressar. Abaixo segue uma de suas tantas canções em forma de poesia chamada Avorrai. Leia-o para responder as questões posteriores. Se preferir, certo? Pesquise a canção e ouça. Inclusive, vai ser bem melhor você colocar, né, pesquisar ela no YouTube, essa música, para você acompanhar a leitura ouvindo a canção. Vai ser bem melhor para você, certo? Questão 6. Na estrofe há uma expressão nordestinamente relevante. Aliás, desculpa. Na quarta estrofe há uma expressão nordestinamente relevante para o nosso povo regional. Informe abaixo qual expressão é essa, transcrevendo os versos em que ela se encontra. Lá na letra da canção de Zé Ramalho, né, na quarta estrofe, você vai ver qual a resposta que eu estou solicitando nessa questão. 7. Em grande parte das músicas que Zé Ramalho compõe, nelas sempre há uma pitada de crítica sobre o sertão e a sua sequidão, ou seja, a sua seca, né?
Ele faz questão de retratar em seus poemas o sofrer do povo sertanejo e a dor que ainda persiste em ficar nesse povo. A sofrência faz parte de suas composições. E na sexta estrofe, ele retrata bem. Transcreva abaixo os versos em que Zé Ramalho externa isso. Então você vai voltar lá na música de Zé Ramalho, ver a sexta estrofe e ver aonde Zé Ramalho faz menção a esse sofrer do povo sertanejo. E vai escrever aqui nessas linhas, certo? Lá na sexta estrofe, você vai ver aonde é que ele fala sobre isso. 8. Assim como no poema, a canção Alvorrai, de Zé Ramalho, é estruturada da mesma forma, contendo versos, estrofes e rimas. Transcreva abaixo uma estrofe em que há versos rimando. Aqui você vai colocar estrofe de número, daí você vai colocar qual é o número dessa estrofe que você vai transcrever aqui embaixo. E aqui embaixo você vai colocar a estrofe onde há versos rimando, certo? 9. Estruture o poema Alvorrai. Quem é o compositor? Qual é o título? O número de versos e o número de estrofes que uma canção Alvorrai de Zé Ramalho possui, certo? 10. Responda. Alternativa A. Já tinha ouvido falar nessa canção de Zé Ramalho? B. Qual a melhor maneira de apreciar esse poema? Cantado ou lido? Declamado? Qual a melhor maneira que você acha que é mais peculiar de fazer a sua interpretação? É ouvir a música ou é você fazer a leitura da letra da música? Justifique sua resposta da letra B, informando o porquê. Você vai responder essa questão C, essa alternativa C, justificando a sua resposta da letra B. Por exemplo, se você prefere ouvir a canção, né, da música Alvorrai, então você vai informar aqui na alternativa C o porquê que você prefere ouvir a música ao invés de ler, certo? Então essa é a nossa provinha de literatura, o nosso estudo dirigido de literatura. Eu espero que vocês se saiam bem, né? E fiquem no aguardo do retorno. Combinado? Forte abraço e bons estudos.